Bom dia. Bem, o dia não está lá grande coisa, mas espero é que o São Pedro, entretanto, não se resolva a abrir a torneira. Olhe, período antes da ordem do dia, se for eleito, Luís Inácio da Silva, Lula, vai mandar prender jornalistas que mentiram sobre ele. Bem, deixem-me lá fazer aqui um bocado de pesquisa. Lula da Silva apresenta o livro de Sócrates sobre tortura em democracia. Aliás, chamava-se A Confiança no Mundo sobre a Tortura em Democracia, tese de mestrado. Está a ver isto? Este rapaz foi perseguido pela ditadura brasileira nos anos 80 e 70. Este rapaz, entretanto, passou a presidente, foi corrido. Está a ser investigado pela justiça por causa exatamente de coisas menos claras e agora quer prender jornalistas. Mas quem é que decide se jornalistas mentiram ou não? É ele ou são os tribunais? O mundo dá muitas voltas, não é? Pois é. Bem, vamos lá então à matéria de hoje. A matéria de hoje é assim. Eu ontem eu publiquei na página do Facebook, estive no lançamento do Digital Delivery Hub da Mercedes em Lisboa. É um grande investimento. Não é pelo valor em si, é pela imagem que passa de Portugal no mundo. Ou seja, até há poucos anos as empresas procuravam Portugal por causa da mão de obra barata. Agora procuram Portugal por outras coisas. Qualidade da formação, é o software, não é? Pessoas formadas, a vontade de trabalhar, a abertura às novas ideias, sobretudo na tecnologia, o clima, apesar disto estar assim, essas coisas. Agora veja o efeito disto. Para Portugal é brutal. Porque Portugal pode ir lá para fora agora dizer assim, está a ver, olha, a Siemens confia em nós, tem lá centros de excelência a nível mundial. A Mercedes acaba de fazer esta escolha, veja só. Nós ganhámos a Londres e a Barcelona. Isto é um marketing inacreditável, fantástico. Mas ontem, desculpe lá, isto é muito vento, ontem, em conversa assim de bastidor, havia alguém daquela comitiva que dizia assim, bom, mas é preciso depois não nos criem dificuldades. Como é que é? Olha, vocês tinham o acordo para baixar o IRC, não era? De 23% para 17% até 2019. Bem, mas há 2 anos suspenderam a baixa do IRC. Bom, para nós não é apenas o IRC, é outras coisas. Ou seja, ontem ainda eu ouvia, embora as pessoas que querem cá pôr dinheiro, investir cá, tenham essa vontade e tenham escolhido Portugal, fazem sempre estes alertas. Pá, vocês precisam de ser consistentes nas vossas políticas. Olha, precisam de nos pôr uma autoestrada aberta para acabar com a burocracia. Também ouvi essa. E depois ouvi outra coisa. Houve um espectador da entrevista que eu fiz ao Sr. Conrado Fritz ontem, sobre este mesmo investimento, que dizia assim, ó Camilo Lourenço, vocês jornalistas só ligam aos estrangeiros, pá, não é? Só dão notícia daquilo que são as facilidades que os governos, não é só este, é qualquer governo, aliás a crítica que eu fiz há bocadinho não é só para este governo, é para todos os governos. Só ligam ao que eles fazem para as empresas estrangeiras e nós, as pequenas e médias empresas. Bem, eu fiquei a pensar naquilo. Bom, porque numa altura da conversa com o tal estrangeiro, eu disse-lhe assim, mas vocês não precisam estar preocupados, porque para certos investimentos, a taxa de IRC até é zero, durante 5, 10 anos e não sei o quê. Está a ver? É verdade. E isto é bom. Mas há aqui 2 questões. Então, para isso, porque é que a gente anda a dizer não vamos baixar o IRC, está nos 17%, é aquele valor? Essa é a imagem que passa para fora. Porque depois da negociação, caso a caso, que põe o IRC a 8% ou 10% ou então até zero durante 10 anos, são as exceções. Ora, é isso que eu tenho de passar para fora. É esta parte das exceções, ou então do não paga IRC, venha cá pôr a sua empresa, que eu tenho que passar para fora. E já agora, o empresário que me escreveu tinha toda a razão, porque as PME pagam 12,5%, está a ver? E nas PME não há exceções, nomeadamente as portuguesas. É isto que o Governo precisa de fazer. E porquê é que eu trago esta conversa hoje? Não é apenas por causa da conversa da Mercedes ontem. Você lembra-se que eu lhe disse ontem que a história de procurar outras formas de financiamento para a Segurança Social vai aparecer via impostos. Pois vai. Onde é que eles vão cair? Nas empresas, está a ver?
Isto é incoerente. E não é só neste governo, é em todos. E, portanto, se a gente quer investimento estrangeiro, e eu quero, nomeadamente este investimento de qualidade, era bom pensarmos nisto. Bom, o último ponto de hoje, já não tiro muito mais tempo, eu não tinha ouvido isto que vou falar. Mas vou passar aqui o vídeo. Bem, há dias, a doutora Maria Luísa Albuquerque, que foi Ministra das Finanças, teve esta tirada que vocês vão ouvir. O Presidente da República não é uma entidade independente e técnica e, portanto, eu não citaria o Sr. Presidente da República neste contexto. Não é, porque não é suposto ser, note-se. Eu estava a falar da UTAU, do Conselho de Finanças Públicas, das próprias agências de rating e da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional, que são entidades independentes do Governo e da maioria e que analisam, têm uma perspectiva sobre aquilo que são os resultados. Bem, para o que interessa chega. Eu ouvi estas declarações há dias e não ouvi nada estranho nelas, até porque a doutora Maria Luísa Albuquerque diz assim: bom, o Presidente da República não é porque não tem de ser, não é função dele, não é? Ele é Presidente de todos os portugueses, não é um órgão de fiscalização, ou melhor, de análise do orçamento. Faz todo o sentido. O que eu não tinha percebido é que o Presidente da República tinha ficado chateado com isto, só soube ontem, por isso é que eu trago esta história aqui à conversa. Que o Presidente da República tinha ficado chateado com isto e veio dizer qualquer coisa com, deixem-me lá pôr os óculos que eu já não vejo muito bem, ao pé, e que diz assim: eu tenho dito sempre, quando há comentários de candidatos autárquicos, no caso é uma candidata autárquica, que era a doutora Maria Luísa Albuquerque, dirigentes partidários ou confederações patronais ou sindicais, digo sempre o mesmo: o Presidente da República está acima dessas guerras. Mas o que é mais interessante é que o Presidente depois diz outra coisa, diz assim: sempre que alguém utiliza como arma de arremesso o Presidente nestas guerras, não saiu bem, saiu-se mal. Espera aí. Então, ninguém pode dizer nada sobre o Presidente da República? Eu, por acaso, não achei que ele fosse uma crítica. Ou seja, o Presidente da República não é suposto ser uma entidade de análise do orçamento. Isso é o tal. Tem toda a razão o ex-ministro das Finanças. Não há aqui nada de partidarismo, não é? Bom, e portanto o fundamental aqui é perceber o seguinte: o Presidente da República não se pode sair com estas coisas. Todos nós sabemos, com este Presidente, com os anteriores, que os governos, quando criticam o Presidente, saem mal. Mas é simples, o Presidente é o corta-fitas, não é? Este até é o dos afetos, portanto não fazem nada e, portanto, são populares. Os governos são sempre populares, se for um governo de esquerda, governo de direita, seja o que for. Agora, o que o Presidente da República não pode não pode dizer isto, porque passa aquela ideia que não gosta de ser criticado, ainda para mais. Ele diz aquilo com o ar um bocado irritado. Bem, isto não pode ser. Já nos chegava o Primeiro-Ministro que não pode, com críticas, seja lá de quem for, e vem reagir mal. Não precisamos também do Presidente da República a dizer estes disparates, não é? Porque nós vivemos em democracia. É bom não esquecer isto. E a gente não pode dizer estas coisas, seja dito por uma pessoa de direita, como a doutora Maria Luísa Albuquerque, seja dita por uma pessoa de esquerda, não é? Porque depois isto muda tudo. Agora está um governo de esquerda no poder, qualquer dia está um governo de direita, e portanto estas críticas têm de ser bem aceitas por todos, Presidente da República incluído. Olhe, comentário matinal, encontramos amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.